Olá, olá, meu amado irmão. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. O segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, ele traz a lição de Davi. Davi se sente na obrigação de pagar uma dívida ao seu falecido amigo Jonatas, filho de Saul. Davi, ele sobe ao trono e ele se torna alguém que agora tem influência, que agora tem poder. E nesse momento, Davi vai buscar retribuir todos aqueles que o ajudaram no seu momento de dificuldade, nos seus momentos de dificuldade. Nós sabemos que nem todas as pessoas que nós ajudamos, elas vão nos socorrer quando elas estiverem bem. Algumas vão virar as costas para a gente, outras vão virar nossas inimigas, né? Mas existem aqueles que são fiéis, existem aqueles que se lembram do dia, do momento, da hora em que nós os socorremos, em que nós os ajudamos. Mefibosete, ele foi neto de Saul e filho de Jonatas. Mefibosete era alguém que tinha o sangue real, que era herdeiro do trono da realeza por direito de nascença. Mas Mefibosete passou por uma circunstância negativa na sua vida aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, Mefibosete perde o avô morre, perde o pai morre, e Mefibosete também sofre um acidente do qual ele fica coxo. Então, a história de Mefibosete é uma história que ela se parece muito com a de várias pessoas, né? É uma história em que ele tinha, né, tudo para ter uma vida feliz. Ele tinha tudo para ter uma vida abençoada, mas as circunstâncias negativas entraram cedo na vida dele. Aos 5 anos, Mefibosete já passou por tudo isso. A morte do avô, a morte do pai, o acidente grave, né, que o levou a uma invalidez, ficou coxo. Então tudo isso ao mesmo tempo, né? Foram percas, foram tragédias, foram dores, né? E quantas pessoas às vezes não vivem isso? Não vivem percas, não vivem tragédias, não vivem dores, né? E essas pessoas muitas vezes elas acabam entrando para a galeria da terra dos esquecidos. A Bíblia vai citar o nome Lodebar. Lodebar é um lugar onde as pessoas ficavam no esquecimento. Então, não é tão natural, mas nós sabemos que no mundo nós teremos aflições que algumas pessoas têm os seus sonhos subtraídos, sonhos que são subtraídos por um acidente, sonhos que não permitem essa pessoa acessar o palácio real, comer na mesa junto com os príncipes, sonhos que ficam contidos e guardados em seu coração numa terra muito distante. Então, essa história de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, segundo livro de Samuel, é uma história que ela mostra que a falta de esperança e a falta de perspectiva em um futuro melhor. Porque o que alguém que tinha o direito ao trono real, que poderia ser príncipe, que era príncipe e que futuramente poderia ser rei, né, com a morte do seu pai, ascender ao trono, de repente perde tudo. Talvez você seja essa pessoa que, se ainda não perdeu a esperança, talvez esteja perto de perder a esperança, porque às vezes você passa dias, meses e anos e você olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para a sua vida e você percebe que nada muda significativamente na sua vida. Mas eu quero trazer aqui
ao mesmo tempo uma palavra de esperança. Eu quero injetar esperança nesse momento na sua vida. Porque Deus, ele lança promessa na vida daqueles que o servem. Mas o problema não está na promessa. O problema está no tempo do cumprimento da promessa, porque às vezes as pessoas não sabem esperar, às vezes a ansiedade bate a porta, o medo, a insegurança, a incerteza, né, os pensamentos negativos, de que a coisa não vai mudar, de que as coisas não vão dar certo. Então, todas essas coisas, no tempo do cumprimento da promessa, é que afetam o cumprimento da promessa. A pessoa perde a esperança, a sua fé começa a diminuir, né? E aí vai ficando cada vez mais longe o cumprimento da promessa. Então o problema não está na promessa, o problema está no tempo em que essa promessa precisa para ser gerada e para ser frutificada, para ela vir à tona. Então eu quero injetar esperança na sua vida de que a promessa que Jesus Cristo fez para você, ela ainda está de pé. Se a tua fé ela é uma fé real, saiba que o dia de Jesus chegar na sua vida e virar o jogo pode estar mais próximo do que o que você imagina. O dia da restituição, ela chega, porque a palavra de Deus diz que Deus ele é fiel e justo. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, esse dia da exaltação, esse dia da honra, esse dia de virar o jogo, ele vem, ele acontece. Mas é necessário ter paciência, às vezes é necessário ter resiliência para resistir ao processo da vida, né? Que todos nós estamos submetidos, todos nós estamos sujeitos aos processos da vida, né? E muitas vezes são processos que vão contra os nossos interesses, contra os nossos desejos, mas a hora da virada pode chegar, a hora da virada chega, né? Basta que mantenha-se firme, né? No propósito, na promessa, focado em Deus. E assim, e ainda que a sua vida material esteja do mesmo jeito, ainda que você seja herdeiro de todas e as mais variadas promessas que Deus tenha te dito, eu quero te dizer que você é herdeiro de uma das maiores promessas que Deus declarou. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que passaram pelo batismo nas águas, aqueles que têm compromisso com a igreja, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que são chamados de filhos, co-herdeiros, embaixadores de Cristo, essas pessoas que são lavadas, redimidas no sangue do Cordeiro, purificadas e que estão esperando o grande dia da glorificação para subir com Cristo na segunda vinda, essas pessoas são herdeiras da maior de todas as promessas. E que promessa é essa que eu estou falando? É a promessa da salvação da sua alma. A sua alma não vai perecer no fogo do inferno, porque você é salvo em Cristo Jesus. Então essa é a maior de todas as promessas. Você pode estar aí pensando em carro, em moto, em casas, em dinheiro, em ser rico. Não há nenhum problema em pensar essas coisas. É bom que pense e é bom que trabalhe para conquistar estas coisas, né? É bom que nós tenhamos uma vida confortável, uma vida prazerosa, né? Mas também é bom que nós não esqueçamos que é o Senhor quem está por trás, nos dando saúde, força, nos renovando, revigorando, né, nos ajudando, abrindo caminhos, abrindo portas, destruindo gigantes que aparecem diante de nós. Mas então só o fato de você ter a alegria da salvação já é um motivo para você saltar, para você pular, para você regozijar-se no Senhor. Porque a alegria da salvação é uma das maiores promessas que você tem.
O fato da tua alma não queimar no fogo do inferno, onde a Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. Então, quando eu olho para o livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, dentro da narrativa que está ali no livro de 2 Samuel, existe o até que. Esta expressão até que, ela não está escrita na Bíblia, sou eu que estou dizendo. Essa expressão até que, ela pode a qualquer momento vir sobre você, até que Deus se levante, até que Deus haja, até que Deus faça. Este até que indica um período, mas quando Deus fala é hoje, acabou, meu amigo. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Não há ninguém que possa resistir ao trabalhar, à operação, ao fazer de Deus. Então veja, naquele momento histórico, naquela circunstância, neste texto bíblico, o rei Davi manda chamar Mefibosete. Quando o rei decide honrar, não existe quem possa impedi-lo. Quando Jesus decide honrar, não existe ninguém que possa impedir esse agir de Deus. Não existe quem possa impedir. Quem a honra de Deus desce sobre ele, sobre o homem, a história deste homem, a história desta mulher, a história desta casa, desta família, né, desta empresa, tudo pode ser mudado numa questão de dias e segundos e meses. Tudo pode ser mudado. Quando Deus decide honrar, não há quem possa barrar, não há quem possa impedir, mas é necessário que Deus encontre no seu coração a fé. É necessário que você tenha fé, uma fé real, uma fé genuína, uma fé verdadeira no Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. Então veja, a sua história pode ser mudada. Creia nisso, acredite nisso, acorde todas as manhãs pensando nisso. A minha história vai ser mudada. Jesus vai me honrar, Jesus vai me exaltar. Eu vou fazer a minha parte, mas Deus está trabalhando a meu favor. Mantenha-se com pensamentos de fé, pensamentos que vai te colocar para cima. Então veja, se um homem é capaz de retribuir favores e dívidas, quem dirá Deus, meu irmão? Quem dirá Deus? Deus está acima de todos os homens, Deus é superior a qualquer coisa. Então assim, se o homem é capaz de fazer boas coisas pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, pelas pessoas que ele ama, quem dirá Deus, que não fica devendo coisa alguma a ninguém. Jesus Cristo, ele é fiel, então creia, né? Creia em Jesus, creia nas promessas, creia que as coisas vão acontecer, não deixe a peteca cair. Creia que Jesus, ele luta as tuas causas, creia que Jesus é quem entrega as dádivas no tempo de Jesus. Jesus é o nosso galardoador, ele é o nosso presenteador, ele tem o prazer de nos presentear. Só que tudo acontece não no nosso tempo imediatista, as coisas acontecem no tempo de Deus, na hora de Deus. E quando Deus se levanta do seu trono e fala, é hoje, quando Deus libera a sua palavra, as coisas acontecem. Então, suporte os processos da vida, suporte os momentos de dificuldade, levante a cabeça e marche, continue a sua caminhada, não retroceda, não desista dos seus sonhos, suporte os processos, mantenha a sua fé, que o dia de você sentar-se à mesa do rei no palácio pode estar mais perto do que você imagina. E eu arrisco aqui profetizar que o dia de você sentar-se à mesa do rei está perto demais. Está a um poucochinho de tempo, que você nem imagina. Então, permaneça fiel,
pois a vitória é tua. Fique aqui com essa mensagem de que Mefibosete era alguém que estava no palácio, alguém que tinha tudo para a sua vida dar certo, alguém que tinha o privilégio de sentar-se à mesa do rei, né, de ser príncipe e de tornar-se um rei futuramente, mas que as circunstâncias negativas vieram, sufocaram a vida dele, levaram ele para a terra do esquecimento, e ele ficou ali por muito tempo na terra do esquecimento. Mas a hora da virada chegou. Então, se houveram circunstâncias negativas que o empurraram para a terra do esquecimento, também houve um momento em que vieram circunstâncias positivas de Deus, circunstâncias em que o rei Davi se levantou, subiu ao trono e trouxe Mefibosete para sentar-se à mesa do rei e dar-lhe tudo aquilo que poderia ser bênção, alegria e vitória na vida dele. Assim será na sua vida também. Assim será na sua vida. Se você crer, verás a glória de Deus. As promessas de Deus, elas estão condicionadas. Elas estão condicionadas a você acreditar. Veja, se creres, verás a glória de Deus. Então, quando é que você vai ver a glória de Deus? Quando você crê. É preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mantenha-se firme na sua fé, mantenha-se determinado, mantenha-se dentro do propósito, não desvie o seu pé nem para a direita nem para a esquerda, não busque atalhos, né? Fique quietinho, ore a Deus e aguarde o tempo do cumprimento da promessa. Quanto tempo vai durar? Não sabemos. Porque Deus, ele tem uma finalidade, um propósito específico para cada pessoa. Mas uma coisa é certa, se Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Basta que você mantenha-se firme, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Levante a cabeça, marche, continue a sua caminhada com Cristo Jesus, não retroceda, não pare no meio do processo. Faça a sua parte, que Deus fará a dele. Mefibosete teve o privilégio de ter a sua circunstância negativa mudado para uma circunstância positiva, em que ele foi chamado por rei Davi. E não importa se você esteja longe, não importa se você esteja distante, não importa que você não saiba como as coisas vão acontecer. Quando é de Deus, Deus providenciará tudo. Deus levantará pessoas que você nem imagina. Deus fará a obra. Deus, ele cria circunstâncias, situações, mecanismos para que a palavra dele se cumpra, porque a palavra que ele libera não voltará vazia, não volta vazia. Então é isso, meu amado irmão, fique com esta palavra, né? E que Deus possa abençoar você, seu casamento, sua família, né? Seus familiares, que Deus abençoe o seu trabalho e todas as demais coisas que você possui. Deus seja contigo, e é isso, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.